Em uma época de intrigas, traições e jogos de poder, Nicolau Maquiavel não desperdiçava palavras com ingenuidade. Para ele, o mundo não era feito de ilusões, mas de estratégias, de força e de astúcia. Dentro dessa visão, há uma figura que aparece constantemente, ainda que nem sempre nomeada, a do idiota. Mas aqui não falamos do idiota no sentido vulgar ou ofensivo, e sim do ingênuo, do previsível, do vulnerável diante das engrenagens da política e da vida social. Esse idiota não é tolo por falta de inteligência, mas por falta de percepção da realidade e coragem para lidar com ela. O idiota, para Maquiavel, é aquele que insiste em viver em um mundo imaginário, acreditando que as pessoas são naturalmente boas, que a lealdade é eterna, que as palavras sempre valem mais do que os atos. É aquele que confunde bondade com submissão e acredita que basta ser justo para ser respeitado. Em suma, o idiota é o oposto do príncipe maquiavélico, não conhece o jogo, não sabe jogar e, por isso, está condenado a ser peça descartável. Em O Príncipe, Maquiavel deixa claro que a realidade não recompensa os ingênuos. O governante que acredita na palavra dos outros, sem desconfiar de suas intenções, está fadado à ruína. O líder que hesita em usar a força quando necessário, perde a autoridade. E o homem que prefere parecer bom a ser eficaz, acaba esmagado pelos que não têm escrúpulos. Esses, para Maquiavel, são os sinais de quem vive como idiota: confiança cega, hesitação, apego a ilusões. Mas essa figura não se restringe aos governantes. O idiota, segundo a lógica maquiavélica, pode ser encontrado em todos os lugares. É o subordinado que acredita que sua lealdade eterna será recompensada, sem perceber que pode ser descartado a qualquer momento. É o amigo que se deixa manipular por bajuladores, achando que está cercado de pessoas sinceras. É o cidadão que espera que a justiça aconteça sozinha, sem perceber que a justiça é construída por forças, interesses e disputas. O que faz do idiota alguém tão vulnerável é sua previsibilidade. Maquiavel afirmava que, no jogo do poder, quem se torna previsível se torna controlável. O idiota revela suas intenções, expõe seus sentimentos, abre seu coração a quem não merece e, ao fazê-lo, entrega suas armas. O príncipe astuto observa o idiota e o usa como ferramenta. Pode manipulá-lo com promessas, pode controlá-lo pelo medo ou pode descartá-lo sem remorso. Em outras palavras, o idiota não é necessariamente estúpido. Muitas vezes é inteligente, culto, educado, mas sua fraqueza está em não enxergar o mundo como ele é. Um campo de disputas em que a aparência engana, em que o poder não se mantém apenas pela bondade, mas pela habilidade de combinar força e astúcia. Maquiavel tinha uma visão quase cruel para os olhos modernos, mas profundamente realista. Quem não é capaz de enxergar a maldade, de desconfiar da fortuna e de se preparar contra as traições, será inevitavelmente vítima delas. O idiota é aquele que fecha os olhos para essa verdade. Ele prefere viver no conforto da ilusão, acreditando que será protegido pela bondade ou recompensado pela fidelidade. Só que no jogo da vida, isso é um convite ao desastre. O idiota também se revela na sua incapacidade de adaptação. Para Maquiavel, a virtude, a capacidade de moldar o destino pela ação, era essencial. Já o idiota insiste em permanecer na passividade. Ele espera que as coisas mudem por si mesmas, não toma iniciativa, não arrisca. Essa inércia o condena, porque no mundo real não há espaço para os que apenas aguardam. O futuro pertence aos que agem. Por isso, o idiota, na perspectiva maquiavélica, é mais perigoso para si mesmo do que qualquer inimigo externo. Ele abre mão do próprio poder, entrega sua liberdade, expõe suas fragilidades. E, ao fazê-lo, se torna fácil de ser dominado, explorado e descartado. Esse é o ponto central. O idiota não é derrotado pelos outros, mas por sua própria ingenuidade. Maquiavel não via piedade nesse destino, mas lição. Pois todo aquele que não aprende a ser astuto, a desconfiar, a agir com força quando necessário, estará sempre à mercê de quem domina esses recursos. Na vida cotidiana, ainda vemos isso em larga escala. Pessoas que acreditam cegamente em promessas de líderes políticos, que seguem chefes autoritários sem questionar,
que se deixam enredar por bajuladores, que se expõem em excesso a pessoas que não têm boas intenções. São os idiotas modernos, não por falta de inteligência, mas por falta de consciência de que o mundo é um campo de forças e estratégias. A figura do idiota, portanto, não deve ser entendida como insulto, mas como alerta. É o retrato de uma postura mental que enfraquece qualquer um. A ingenuidade diante da maldade, a passividade diante da fortuna, a previsibilidade diante da astúcia dos outros. E é justamente essa postura que Maquiavel denuncia, não para humilhar, mas para despertar. Porque, no fim, a questão não é apenas identificar os idiotas à nossa volta, mas perguntar quantas vezes nós mesmos nos comportamos como eles. Quantas vezes confiamos demais, falamos demais, revelamos intenções a quem não merecia ouvi-las. Quantas vezes deixamos de agir por medo ou por ingenuidade e depois pagamos o preço da omissão? Depois de entender quem é o idiota para Maquiavel, não o tolo sem inteligência, mas o ingênuo, incapaz de ler a realidade, é preciso identificar os sinais concretos que denunciam esse perfil. São marcas de comportamento, padrões de atitude, que se repetem na vida de quem insiste em viver de forma previsível, vulnerável e exposta às forças externas. Reconhecer esses sinais é essencial não apenas para identificar os outros, mas para perceber quando nós mesmos estamos caindo na armadilha de agir como idiotas diante das circunstâncias. O primeiro e mais evidente sinal é a confiança cega. O idiota acredita em promessas sem questionar, entrega segredos a quem não merece, revela suas intenções a todos como se o mundo fosse um palco seguro. Ele ignora que, no jogo do poder, a informação é uma arma, e quem entrega demais se torna vulnerável. O príncipe astuto guarda seus planos em silêncio, revela apenas o necessário e usa a dúvida como escudo. Já o idiota se expõe, acreditando que a sinceridade absoluta é uma virtude em qualquer contexto. Maquiavel seria direto. Essa transparência ingênua é o passaporte para a ruína. Outro sinal é a ingenuidade moral. O idiota acredita que basta ser bom para que os outros o tratem bem. Confunde bondade com garantia de respeito. Esquece que, em um mundo de disputas, muitos exploram justamente os bons, porque sabem que não reagirão. Para Maquiavel, a bondade é válida, mas apenas quando equilibrada com a capacidade de agir com firmeza e até dureza quando necessário. O idiota, porém, se orgulha de nunca levantar a voz, nunca impor limites, nunca negar pedidos. Acha que sua mansidão o protege, quando na verdade o expõe. Há também a previsibilidade excessiva. O idiota segue sempre a mesma lógica, repete comportamentos, age de forma tão transparente que qualquer um pode antecipar seus passos. Em política, em negócios e até em relações pessoais, previsibilidade é fraqueza. O príncipe maquiavélico sabe ser imprevisível, confundir, surpreender. O idiota, ao contrário, nunca surpreende. Todos já sabem como ele vai reagir. E é justamente por isso que ele é facilmente manipulado. Um quarto sinal é a covardia disfarçada de prudência. O idiota se orgulha de ser cauteloso, mas na verdade é incapaz de agir diante do risco. Prefere esperar, prefere se esconder, prefere que outros tomem decisões difíceis em seu lugar. Maquiavel sabia que a fortuna favorece os ousados e que a covardia é mais perigosa do que a ousadia mal calculada. O idiota, no entanto, se paralisa. A prudência dele não é estratégica, mas medo travestido de virtude. Outro sinal claro é o apego às ilusões. O idiota vive preso a uma visão idealizada das pessoas e das situações. Acredita em amizades eternas, lealdades inquebráveis, alianças perpétuas. Ignora que interesses mudam, que o poder corrompe, que as circunstâncias transformam aliados em inimigos. Essa ilusão o leva a confiar demais em quem não deveria, a manter laços que já não existem, a esperar fidelidade de quem já está pronto para traí-lo. O príncipe realista, para Maquiavel, nunca confunde o mundo como ele é com o mundo como gostaria que fosse. O idiota, ao contrário, insiste em viver no mundo dos sonhos. O sexto sinal é a verbalização excessiva. O idiota fala demais, expõe planos, revela sentimentos, entrega estratégias. Esquece que a palavra é uma arma que, uma vez lançada, não pode ser recolhida. Ao falar em excesso,
abre espaço para que outros usem suas próprias declarações contra ele. Em política, isso é fatal. Na vida cotidiana também, o idiota cria inimigos pela própria boca. O príncipe astuto, por sua vez, domina o silêncio. Sabe quando calar, quando falar e quando deixar a dúvida trabalhar a seu favor. Outro traço marcante é a incapacidade de adaptação. O idiota repete padrões mesmo quando eles já não funcionam. Se apega a velhas fórmulas, insiste em métodos ultrapassados, continua acreditando em alianças já quebradas. Maquiavel ressaltava que o sucesso do príncipe dependia de sua habilidade de se ajustar às mudanças da fortuna. O idiota, no entanto, prefere a paralisia da rotina, acreditando que tudo voltará a ser como antes. Essa teimosia ingênua é sua sentença de morte. Também podemos citar a dependência da aprovação alheia. O idiota busca constantemente ser amado, aceito, aplaudido. Precisa do reconhecimento dos outros para validar sua existência. Maquiavel advertia: é melhor ser temido do que amado se for necessário escolher. Porque o amor é volúvel, mas o temor mantém a ordem. O idiota, ao contrário, vive refém das opiniões. E, ao depender demais do aplauso, torna-se facilmente manipulável. Por fim, há o desprezo pela astúcia. O idiota enxerga a astúcia como algo negativo, como trapaça ou malícia. Orgulha-se de ser direto demais, honesto demais, bom demais. Mas, na visão maquiavélica, astúcia não é maldade. É inteligência aplicada ao jogo da vida. É a raposa que identifica armadilhas e o leão que impõe respeito. O idiota, ao desprezar essa arte, se coloca automaticamente na posição de presa. Todos esses sinais formam um retrato claro. O idiota não é derrotado pelos outros, mas por si mesmo. Sua ingenuidade, sua previsibilidade, seu apego às ilusões o transformam em presa fácil. Para Maquiavel, o idiota não precisa de inimigos. Ele próprio constrói a armadilha em que será capturado. E aqui está a grande reflexão. Todos nós, em algum momento, carregamos sinais do idiota. Confiamos demais em alguém que não merecia. Falamos mais do que devíamos. Fomos covardes diante de um risco. Ficamos presos a ilusões. O perigo não está em cometer esses erros, mas em permanecer neles. Porque quanto mais repetidos, mais vulneráveis nos tornamos. A história humana é um cemitério de governantes, líderes e figuras públicas que ruíram não pela força de seus inimigos, mas pela própria ingenuidade. Para Maquiavel, a idiotice política e existencial é o maior dos pecados, aquele que abre as portas do poder para que outros, mais astutos e implacáveis, dominem. Observar esses exemplos é como olhar no espelho daquilo que acontece quando os sinais do idiota não são corrigidos. Um caso clássico é o de Luís XVI, da França. Quando a Revolução Francesa explodiu, ele ainda acreditava que a lealdade da nobreza e da igreja seriam suficientes para contê-la. Confiou demais em acordos frágeis, ignorou os sinais de mudança social, subestimou o poder do povo. Enquanto seus inimigos se organizavam, Luís hesitava, preso a ilusões de que tudo voltaria ao normal. Sua covardia travestida de prudência custou-lhe não apenas o trono, mas a cabeça na guilhotina. Para Maquiavel, Luís XVI foi o idiota perfeito. Previsível, ingênuo e incapaz de agir com firmeza quando o momento exigia dureza. Outro exemplo é o de Nicolau II, o último czar da Rússia. Em uma época de intensas transformações, ele se apegou à crença de que seu poder absoluto era inquestionável. Ignorou conselhos, desprezou sinais de revolta, confiou em figuras como Rasputin, que minaram sua autoridade. Sua incapacidade de adaptar-se ao tempo e sua cegueira diante da crise o transformaram em presa fácil para os bolcheviques. Mais uma vez, não foi apenas a força dos inimigos que o derrubou, mas a idiotice de acreditar em ilusões ultrapassadas. Até mesmo figuras poderosas como Marco Antônio, em Roma, revelaram os sinais do idiota. Apaixonado por Cleópatra, ele deixou que seus sentimentos sobrepujassem o cálculo político. Exibiu-se em festas, confiou em alianças frágeis, desperdiçou recursos. Enquanto isso, seu rival, Otávio,
avançava com frieza estratégica. No fim, Marco Antônio foi derrotado, não por falta de exército, mas por excesso de ingenuidade. Em política, paixão sem astúcia é receita certa para a ruína. A idiotice maquiavélica também se manifesta nos que acreditam demais em amigos. Um caso simbólico é o de Júlio César, morto por aqueles que chamava de aliados. Confiou demais na lealdade de Brutus e de outros senadores, mesmo tendo sido alertado sobre conspirações. Sua morte não apaga seu legado, mas é um lembrete de como até o mais brilhante dos líderes pode se comportar como idiota quando subestima a maldade alheia. Saindo da antiguidade e chegando ao século XX, encontramos exemplos ainda mais claros. Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico antes da Segunda Guerra Mundial, acreditava que poderia negociar a paz com Hitler. Voltou de Munique em 1938, proclamando paz para o nosso tempo, quando, na verdade, havia entregado à Alemanha condições para expandir seu domínio. Sua ingenuidade quase custou a liberdade da Europa. Churchill, que o sucedeu, mostrou o oposto: coragem, dureza e realismo. No campo contemporâneo, vemos sinais da idiotice maquiavélica em líderes que se apegam a slogans vazios, que acreditam em promessas de aliados estrangeiros sem preparar defesas, que confiam em sistemas frágeis e expõem seus países ao colapso. Não é preciso nomear para perceber, a cada década, o mundo nos mostra governantes que caem não porque foram vencidos em batalhas justas, mas porque se prenderam a ilusões. Mas os exemplos não se restringem aos grandes tronos e palácios. No cotidiano, encontramos a idiotice maquiavélica em empresas, em famílias, em amizades. Quantos chefes confiam cegamente em bajuladores e depois são derrubados por eles? Quantos empresários se apegam a modelos antigos e veem seus negócios ruírem por incapacidade de adaptação? Quantas pessoas confiam segredos a falsos amigos e depois descobrem que foram traídas? A idiotice, na prática, não é privilégio dos reis, é um risco constante para qualquer um que viva sem astúcia. Jung dizia que todo encontro humano é também um encontro de sombras. Maquiavel, em outro tom, lembrava que todo encontro humano é também um jogo de interesses. O idiota é aquele que esquece disso, acreditando que o vínculo humano é sempre puro, sempre leal, sempre transparente. E, ao esquecer, abre a porta para a traição. A idiotice maquiavélica pode ser resumida em uma frase: a incapacidade de enxergar a realidade como ela é. Luís XVI não viu a Revolução. Nicolau II não viu a Rússia em colapso. Chamberlain não viu a ameaça de Hitler. No cotidiano, o idiota não vê o bajulador como bajulador, o invejoso como invejoso, o manipulador como manipulador. Prefere viver no conforto da ilusão. Mas o conforto da ilusão sempre termina em tragédia. O mais inquietante é que todos nós, em algum momento, podemos ser como Luís XVI, Nicolau II, Marco Antônio, Chamberlain. Em menor escala, mas com o mesmo erro. Confiar demais, falar demais, esperar demais, agir de menos. É por isso que Maquiavel não escreveu apenas para príncipes, mas para todos aqueles que precisam lidar com a realidade nua e crua. O que Maquiavel escreveu no século XVI não é apenas uma lição para príncipes e governantes, mas um alerta eterno para qualquer um que deseja sobreviver em um mundo competitivo e muitas vezes cruel. O idiota maquiavélico continua existindo hoje, talvez em maior número do que nunca. E não porque falte inteligência, mas porque sobra ingenuidade, apego a ilusões e medo de encarar a realidade. Vivemos em um tempo em que muitos confundem bondade com submissão, gentileza com fraqueza, confiança com ingenuidade. Em um mundo que valoriza a aparência e o discurso, é fácil acreditar que ser sincero, transparente e previsível basta para conquistar respeito. Mas a vida real não funciona assim. Aquele que se expõe em excesso, que fala demais, que confia demais, torna-se alvo fácil. O idiota moderno não carrega coroa nem cetro, mas carrega a mesma vulnerabilidade de Luís XVI ou Chamberlain. A incapacidade de enxergar além das máscaras. O primeiro passo para não ser o idiota no mundo moderno
é aprender a desconfiar. Não no sentido de viver paranoico, mas de entender que nem todo sorriso é sincero, nem toda palavra é verdadeira, nem toda promessa será cumprida. Maquiavel dizia que os homens são ingratos, volúveis e simuladores. Reconhecer isso não é cinismo, é realismo. E o realismo protege. Outro ponto crucial é controlar a própria fala. No tempo das redes sociais, cada palavra dita se transforma em arma. O idiota moderno é aquele que expõe toda a sua vida online, revelando segredos, emoções, estratégias. O astuto, ao contrário, sabe o valor do silêncio. Fala o necessário. Observa mais do que comenta e entende que a dúvida pode ser mais poderosa do que a certeza exposta. É também essencial aprender a impor limites. O idiota é aquele que diz sim a todos, acreditando que agradar garantirá respeito. Mas, como ensinava Maquiavel, respeito nasce mais do temor do que do amor. Não se trata de viver pelo medo, mas de compreender que a ausência de limites transforma qualquer um em presa. O idiota que não sabe dizer não será explorado até a exaustão. Outro aspecto é a capacidade de adaptação. A fortuna, essa força imprevisível da vida, muda constantemente. O idiota é aquele que insiste em repetir fórmulas antigas, esperando resultados diferentes. O astuto, ao contrário, observa, muda de estratégia, adapta-se às circunstâncias. Em um mundo que se transforma em alta velocidade, ser rígido é ser vulnerável. A inteligência hoje não está em decorar caminhos, mas em saber mudar de rota quando necessário. Talvez o ponto mais importante seja não depender da aprovação alheia. O idiota moderno mede seu valor pelo número de curtidas, elogios ou aplausos. Vive refém da opinião dos outros e se molda para agradar. Mas isso é escravidão. Maquiavel advertia que o governante não deve depender do amor volúvel dos súditos. O mesmo vale para qualquer um de nós. Depender do aplauso é entregar o próprio poder. Ser respeitado é melhor do que ser popular. Por fim, é preciso valorizar a astúcia. Muitos continuam vendo a astúcia como algo negativo, como malícia ou manipulação. Mas para Maquiavel, a astúcia é inteligência aplicada. A raposa que percebe armadilhas e o leão que impõe respeito. No mundo moderno, ser astuto é ler as entrelinhas, perceber intenções ocultas, antecipar movimentos. É usar a mente como arma, em vez de entregar-se ao fluxo cego da ingenuidade. A grande lição é que o idiota não é vencido pelos outros, mas por si mesmo. Ele constrói sua prisão com confiança cega, com covardia, com apego a ilusões. Ser forte e astuto não significa abandonar a bondade ou viver em guerra com todos, mas significa não ser ingênuo, a ponto de ser devorado pelos que não têm escrúpulos. Maquiavel não defendia a maldade gratuita, mas a clareza de que o poder e a vida exigem dureza. O príncipe que ignora isso perde o trono. O homem comum que ignora isso perde sua dignidade. A diferença entre o idiota e o lúcido é simples. O idiota vive como gostaria que o mundo fosse. O lúcido age de acordo com o que o mundo é. No mundo moderno, onde a informação corre em segundos, onde alianças mudam rapidamente, onde a aparência engana mais do que nunca, não ser o idiota é uma questão de sobrevivência. Significa cultivar desconfiança estratégica, saber calar, impor limites, adaptar-se às mudanças, não depender de aplausos e valorizar a astúcia. Essa é a reflexão final. Quem age como idiota não precisa de inimigos, porque será vencido pela própria ingenuidade. Quem, ao contrário, escolhe a lucidez maquiavélica, pode não ser amado por todos, mas será respeitado e sobreviverá onde muitos caem. Se essa mensagem mexeu com você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver, ative o sininho e compartilhe nos comentários. Qual sinal do idiota você já identificou em si mesmo? E como pretende superá-lo?